Olá, muito bom dia, tudo jóia, tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa nos abençoar de uma forma maravilhosa, fenomenal, esplêndida, e Deus nos abençoa todos os dias, né? Eu louvo a Deus, hoje eu dormi bem, graças a Deus, acordei 9h24, deitei, eram as 9 horas da noite, acordei quase 4 horas da manhã, e depois eu consegui dormir novamente, acordei 9h24. Então eu dormi bem e faz dias que eu não durmo bem. Mas eu quero falar aqui, trazer uma reflexão sobre cantar. Porque algumas pessoas, elas dizem, né, que cantar é um dom. E cantar é primeiramente um talento, uma habilidade desenvolvida através da prática técnica e estudo. Não é um dom espiritual exclusivo. Embora algumas pessoas tenham essa predisposição natural, essa facilidade com a afinação, com o timbre, tem uma voz muito bonita, né? E qualquer pessoa pode aprender a cantar com treino, exercícios vocais e dedicação, sendo um equívoco acreditar que é apenas para poucos. E o que é talento? Algumas pessoas nascem com uma facilidade maior para a afinação, para a percepção musical, o que pode parecer um dom inato, o que pode parecer. O que é a técnica, que é a habilidade? Cantar bem é o resultado de treinamento, de respiração, de exercício de aquecimento, uso correto do aparelho vocal, permitindo que qualquer pessoa evolua. E na visão espiritual, no contexto bíblico religioso, o canto é frequentemente visto como uma forma de louvor e adoração que pode ser aprimorada, em vez de um dom espiritual como profecia ou sabedoria. Então não podemos equiparar o dom, né, profecia, sabedoria, revelação, visão, tal, e dizer que cantar é um dom espiritual. Cantar é uma aptidão, né, essa habilidade. E a Muísa é uma pequena porcentagem da população, cerca de 1,5%, tem dificuldade real em distinguir tons, a musia, mas mesmo assim a maioria pode aprender o básico. Tem pessoas que realmente são desafinadas, tal, mas na realidade, em suma, a música é uma linguagem que se aprende. E o verdadeiro dom é a dedicação que você coloca para lapidar a sua voz. É como eu já falei, então tem pessoas que já nascem com essas habilidades bem aperfeiçoadas, né? Tem pessoas que tocam violão e nunca foram numa escola de música. Então é necessário nós aprendermos isso, porque, pela perspectiva teológica, o ato de cantar é classificado como um talento natural. Não pode ser potencializado como um dom espiritual, quando voltado ao serviço religioso. Como eu já falei, né, cantar como talento, habilidade natural. O talento é uma aptidão inata ou desenvolvida através do esforço e prática, e isso qualquer pessoa pode realmente ter, tá? E não é somente a música evangélica, né, ou gospel, mas as pessoas que cantam músicas românticas, músicas sertanejas, são pessoas maravilhosas. São pessoas que cantam muito bem e elas se preparam para isso, fazem curso para isso também, né? Então a origem é genética, vai muito também do ambiente familiar, do treinamento técnico. Quem possui qualquer pessoa, independentemente de sua fé ou religião. Aí fala assim, nossa, a fulana tem a voz ungida. O que seria a voz ungida? Vou comentar daqui a pouco.
E o desenvolvimento vai sendo aprimorado com aulas, com técnicas vocais, com exercícios diários. E você pode cantar sobre a influência de um dom espiritual. Dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para edificar a igreja. E o propósito, enquanto o talento pode buscar entretenimento ou fama, o dom espiritual foca na adoração e no serviço. E a manifestação na Bíblia, cantar não aparece nas listas clássicas de dons espirituais, de 1 Coríntios 12, Romanos 12, como profecia, cura, sabedoria. Efésios também fala de dons. No entanto, o talento de cantar pode ser usado como um veículo para dons ou exortação ou ensino através da música. Vejamos aqui a diferença. O talento, o canto, a fonte é genética ou esforço, né? E o dom espiritual é dado pelo Espírito Santo. Quando se recebe? O talento se recebe no nascimento, ao longo da vida, e o dom espiritual após a conversão. O objetivo do talento é sucesso, é expressão, é arte. E o dom espiritual, para a glória de Deus, para o serviço da igreja. Então, muitos líderes, eles defendem que Deus capacita os chamados, o que significa que uma pessoa pode não ter um talento natural extraordinário, mas ao dedicar-se, né, a Deus, ao dedicar-se ao serviço, ao próximo, a Deus, à igreja, ao altar, sua voz vai se tornando um instrumento espiritual de impacto. Então vejam que isso é muito importante, nós compreendermos o que a palavra de Deus diz. Agora, uma pessoa, na realidade, era por não ser evangélica, ela não tem aquela voz maravilhosa? Claro que tem. Aí no meu evangélico a pessoa canta com aquela inspiração, com aquela entrega e diz, nossa, ele é ungido, né? É a forma, é a dedicação, é uma expressão para isso. Mas a lista de dons na Bíblia variam conforme o propósito, o serviço, a edificação, a liderança, e são detalhadas principalmente em 3 passagens do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 8 ao 10, os dons de manifestação. Esses dons são dons sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo para aquilo que é útil para a igreja, para a comunidade, e é dado pelo Espírito Santo. Temos revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Que eu não vou explicar aqui cada um deles, apenas estou pincelando aqui, fazendo um resumo. Ou dons de poder, que entra aí fé, dons de cura e operação de milagres. E tem dons de cura na atualidade? Claro que tem. Eu ouvi alguém falando que não, a pessoa não tem o dom da cura. Tem sim. Só não vai estar curando todo mundo, porque nem Jesus curou todo mundo. Eu mesmo, Deus já me usou várias vezes em dons de curar, em várias situações. Mas foram todas as vezes que eu orei e a pessoa foi curada? Não. Dons de elocução, que entra profecia, variedades de línguas e interpretações de línguas. Uns dizem que a pregação é profecia. A profecia, como dom do Espírito Santo, é diferente da pregação. Eu posso profetizar enquanto eu estou pregando, eu posso usar uma palavra profética. Mas nem toda vez que eu estou pregando, eu estou profetizando. Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui agora. Variedades de línguas, e aqui é dom do Espírito Santo, não são línguas aprendidas. Línguas como que houve no dia de Pentecostes, a manifestação ali, foi naquela ocasião. Várias nações presentes, e eles os ouviram falar na sua própria língua. Ali foi uma forma da manifestação de pregação e de evangelização. Mas em Coríntios nós vemos, quando Paulo, na realidade, estabelece ali, explica sobre a organização dos dons espirituais, como ter esse controle, porque não estava havendo um controle na igreja de Corinto.
São línguas diferentes das faladas do Pentecostes. As pessoas falam língua hoje? Falam. Existem falsas línguas? Existem. Se existe a verdadeira, porque existe a falsa. Eu mesmo, por misericórdia de Deus, eu falo em línguas, mas não é todo momento. E falar em línguas não é porque você aprendeu com outro. Se você aprendeu ou imitou com outro, então não é do Espírito Santo, é da sua carne. Esta semana uma pessoa me falou assim, aí eu fui procurar no dicionário o que significa balabalabachúria. Eu digo, a senhora não vai encontrar isso no dicionário, porque isso não é língua feita pelo homem. Quer dizer, a pessoa estava me falando isso como uma crítica para aqueles que falam em línguas. Eu digo, nunca você vai encontrar. Aí nós temos variedades de línguas e interpretações de línguas. Essa interpretação de línguas aqui é pelo Espírito Santo. Agora, se o fulano fala um japonês e eu interpreto se eu estudei. Se eu não estudei, eu não vou interpretar. Mas Deus pode me dar interpretação pelo Espírito Santo? Pode. Aí sim. Mas se o fulano fala inglês, o outro também fala inglês, eu estou numa comunidade em que as pessoas só falam língua portuguesa, eu estou interpretando não pelo Espírito Santo, eu estou interpretando porque eu estudei. É bem complicado isso aí. Então, nesse dom de elocução, entra profecia, variedades de língua e interpretações de línguas. Aí nós temos em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, dons de serviço. Vejo que esses dons aqui, eu falei sobre dons de manifestação de Coríntios, né? Aí temos dons de serviço, Romanos 12, 6 a 8. Focados na prática diária e no funcionamento da igreja como corpo. Profecia, proclamação da verdade de Deus. Aqui eu já posso também incluir a pregação, mesmo que a pregação não é uma profecia, pode tornar-se uma profecia. Eu tenho o ministério, né, serviço, auxílio prático aos outros, ensino, capacidade de explicar as escrituras, o dom do ensino. Uau, mas somente o evangélico possui o dom do ensino? A Bíblia diz que que o Senhor deu dons aos homens. Existem maravilhosos professores. Eu mesmo sou professor. E dizem que eu sou um excelente professor. E modéstia à parte, eu faço uma análise, sim. Mas eu me dediquei. Eu me preparo cada dia, cada momento. Eu tenho essa vocação. Eu tenho esse chamado para o ensino. Eu tenho esse dom. Eu encaro como dom, nesse caso como dom. Exortação, encorajamento e consolo também é um dom. E encorajar não é estar julgando o outro e nem estar dando paulada no outro. Generosidade, contribuir, disposição para repartir recursos. Liderança, presidir, gestão e cuidado com zelo. Aí eu tenho os dons ministeriais, ou Efésios, né? Efésios 4:11, conhecido como 5 ministérios. São pessoas dadas por Cristo para liderar, para ensinar. Aí nós temos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, e mestres e doutores. Aí eu tenho aqui, por exemplo, uma menção especial, os 7 dons do Espírito Santo. Na tradição católica, baseada em Isaías 11, 2 ao 3, eles destacam os dons que santificam o cristão, a sabedoria, o entendimento, o conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então eu preciso realmente entender o que é um dom e entender como esses dons se manifestam. A oração, por exemplo. A oração não é listada como um dom espiritual. Nas listas bíblicas tradicionais, como 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios, mas ela é considerada uma disciplina espiritual obrigatória para todo cristão. No entanto, ela pode ser entendida como um dom em 3 sentidos. Pode ser entendida disciplina versus dom. Enquanto a oração é um dever de amar,
de amor, não é? E uma prática diária para o texto, o dom da intercessão é uma graça específica concedida a alguns para orar intensamente e com eficácia por causas de pessoas, muitas vezes funcionando como um mediador. Eu conheci uma irmã que ela tinha um caderninho de oração, as pessoas pediam oração para ela anotava aquele pedido e depois anotava a resposta. Ela levava a carga daquela pessoa. Todos os dias aquela irmã orava. Inclusive, eu já pedi oração para essa irmã, que hoje já está com o Senhor. Oração em línguas. Este sim é um dom espiritual explícito. 1 Coríntios 12:10, onde o Espírito Santo auxilia na oração através de gemidos inexprimíveis ou línguas estranhas, mas é o Espírito. Dom da piedade. Na teologia católica, a piedade é um dos 7 dons do Espírito, que torna o diálogo com Deus na oração ou algo natural e prazeroso. Então, orar é uma ferramenta de comunicação disponível a todas as pessoas. E a capacidade de permanecer em oração, interceder, né, pelas pessoas. Então, queridos, deixa eu ver aqui o dom da intercessão. O dom da intercessão é a capacidade sobrenatural de orar fervorosamente em favor de outras pessoas, cidades ou nações, colocando-se na brecha entre a necessidade humana e a misericórdia de Deus. Embora todos os cristãos sejam chamados a orar uns para os outros, quem possui este dom experimenta a oração como um ministério específico. Mas aí já entra no caso de um ministério específico, de um chamado específico. O fulano tem o dom de orar. Todos, na realidade, precisamos aprender a orar. E esse dom de intercessão, entre aspas, porque não está explícito, o intercessor sente a dor, sente a carga do próximo, como se fosse sua, chorando com os que choram. Ele tem uma empatia espiritual. Persistência é a capacidade de orar por longos períodos sobre o mesmo tema, né? É o que eu já falei, o exemplo dessa irmã aí. Sensibilidade ao Espírito, muitas vezes o Espírito Santo incomoda a pessoa a interceder com peso ou nome específico. Eu me lembro uma vez, não só uma vez, mas várias vezes, mas eu me lembro de uma vez que eu senti o desejo, eu morava no Paraguai na época, eu era missionário, eu senti o desejo de orar por uma pessoa, era 11 horas da noite, e orando por aquela pessoa, não sabia o que estava acontecendo, aí eu escrevi em um caderno sobre essa situação, e no outro mês o esposo dessa pessoa apareceu na minha casa, que era um presbítero. Eu perguntei para ele, falei para ele, e ele me explicou que a esposa dele, naquele momento, com muitas dores nos rins, com pedras nos rins e tal, e ela expeliu aquelas pedras. Quer dizer, eu estava do outro lado, estava na outra fronteira. E Deus me deu essa sensibilidade espiritual. E isso aconteceu nem uma, nem duas vezes, como de repente você está assim na tua casa e tiver um pensamento para orar por alguém, corre e vai orar, porque aquela pessoa está necessitando. Isso é uma sensibilidade espiritual, né? E focar no outro. Diferente da oração comum, o intercessor esquece suas próprias necessidades para pleitear a causa alheia. Mas eu diria que é um chamado de Deus, né? E exemplos bíblicos de intercessores, nós temos Moisés, intercedeu pelo povo de Israel para que Deus não os destruísse após o pecado do bezerro de ouro. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 32, versículo 11 ao 14. Abraão, ele negociou com Deus em favor dos justos de Sodoma, Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 23. Jesus, o grande intercessor, é o intercessor supremo que vive perpetuamente para interceder por nós diante do Pai. Agora, como saber se este é o seu dom, né? Se você, ou se você tem eu vou mudar aqui a expressão, se você tem esse chamado, se você sente um prazer profundo em orar sozinho por horas, pelas pessoas, pelas necessidades.
carregar os fardos das pessoas, evidentemente você tem se chamado para a intercessão. E outra coisa, gente, oração. A uma reunião de oração, as pessoas devem realmente orar, ok? Reunião de oração é algo muito importante, é algo muito necessário, mas eu preciso ter o meu quarto de guerra, eu preciso ter essa disponibilidade de buscar ao Senhor. Mas essa reunião de oração eficaz, ela combina a organização prática, momentos de espontaneidade e foco no serviço espiritual. E eu preciso ter essa reunião de oração, eu preciso iniciar com cânticos, louvando, adorando a Deus, cânticos suaves, com cânticos que convidem-nos à presença do Senhor, a refletir sobre o Senhor, fazer uma leitura bíblica, podemos discutir sobre aquele assunto, mostrar sobre aquele assunto, para fundamentar a importância da oração. Aí você vai para o momento de oração. É o coração da reunião, pode ser feito de forma coletiva, ou pode ser feito em duplas, pode ser em pequenos grupos, divididos. Né? Esse grupo vai orar pela família, esse grupo vai orar por saúde, esse grupo vai orar pela igreja, esse grupo vai orar por batismo com o Espírito Santo, esse grupo vai orar por salvação de almas. Isso depende muito da organização da igreja. Outro grupo ora por missões. E como eu estou falando, vocês podem orar coletivamente, como no caso das igrejas pentecostais, que não estão errados, eu sou pentecostal, todo mundo está orando. Ah, mas Deus não vai se confundir com ninguém. Cada um tem o seu momento ali. Agora eu também preciso ter o meu quarto de oração, ter o meu momento de oração na minha casa e buscar a presença do Senhor. Ou você pode estar naquela igreja que ora somente o líder, ora os outros concordam. Está errado? Não, não está errado. Estão certos, todos estão certos. Coletivamente ou individualmente. Ou fulano ora, ou fulano ora, ou fulano ora, também está certo. Porque a Bíblia não estabelece uma regra. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar caminhando, como você queira. Isso é muito importante. Você pode dar uma abertura para pedidos de oração, ou colocar cartazes de oração. E existem orações que são respondidas no momento, existem outras que passam um determinado tempo, existem outras que Deus não responde. Mas o meu objetivo aqui foi, na realidade, mostrar sobre cantar, né? E nós precisamos louvar a Deus, cantar a Deus com dedicação, tá? Se você canta, cante com dedicação, cante com entrega, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. A Bíblia diz, entrai pelas suas portas com louvores e com ações de graças. O Alto tem 267 coraçõezinhos aí, né? Então vejam bem, a Bíblia menciona em Salmo 33, versículo 3, a instrução de tocar com destreza. No canto, isso significa saúde vocal, beber água, evitar gritos, né? O descanso, o treino, aquecimento, nunca comece a cantar frio, use exercício de vibração de lábios, de língua, né? Técnica, se possível, busque um curso técnico de técnica vocal, ou tutoriais de especialistas no YouTube para aprender. E tem essa dedicação espiritual. Cantar na igreja, para fins espirituais, exige uma postura diferente de um palco comum. Você precisa conhecer a letra, estudar a letra, cantar um hino. Irmãos, eu não sei cantar, mas como é para Jesus eu vou cantar. Gente, eu preciso me dedicar. Se é para Jesus, sim, é que eu preciso me aperfeiçoar. Não é cantar de qualquer maneira, não é cantar de qualquer forma. É ensaiar para na hora não estar errando. Cantar a mesma letra várias vezes até que a afinação e a dinâmica, o volume estejam perfeitos. Use o celular, cante, grave, veja como está. Estude do repertório. Não tente cantar músicas que estão fora do seu alcance vocal. Dedique-se. Eu preciso me dedicar em tudo, não só em cantar, né? Mas em tudo que eu faço na igreja.
Em tudo que eu faço na obra do Senhor, devo oferecer o melhor. Ah, não, irmãos, eu não me preparei, mas eu vou cantar. Ah, eu não sou pregador, não sei o quê. Então, para que estar ali em cima do púlpito? Irmão, eu não sei pregar. Essas pessoas, eu já ouvi muitos pregadores que realmente pregam e dizem, irmãos, eu não sei pregar. Ele está dizendo, ele está chamando a atenção da pessoa, querendo chamar a atenção da pessoa. Olha, eu sei, eu faço. É um paradoxo, me compreendem? Então, gente, o meu objetivo aqui foi trazer realmente, vejam que eu falei sobre cantar, né? Que alguns falam o dom de cantar, não todo mundo pode cantar, nem todos têm voz afinada para cantar num coral, por exemplo. Eu já cantei em coral de igreja, inclusive já dirigi coral, mas eu não sei, tá? Não sei direito, não. Mas eu consegui porque eu estudava as vozes e tal e dirigi quase um ano. E deu certo. Mas não é a minha praia. Mas eu já cantei no coral da Assembleia de Deus, da Mocidade em Recife, no Templo da Cruz Cabugá, e naquela época nós estudávamos através de partitura, estudando música. Eu aprendi muita coisa, mas música é muito difícil. Eu já estudei música, mas eu não sei música, né? É muito importante. Hoje eu me dedico muito às lives, à pregação, eu pesquiso, eu estudo, eu faço. Eu tenho minha formação teológica, graças a Deus, mas, no entanto, eu me aperfeiçoo sempre, estou buscando sempre para trazer esses ensinamentos, para não ensinar coisa errada, porque quando nós ensinamos algo errado, a pessoa aprende errado. Só que hoje nós temos a internet, nós temos vários instrumentos que nos ensinam, então não é qualquer palavra, não é qualquer ensino que a pessoa aceita, porque eu também não aceito. Eu vou pesquisar e eu vou ver, ok? Portanto, queridos, tenham um bom dia. Ainda hoje eu estarei fazendo live, eu vou pesquisar aqui um assunto, e que Deus possa ajudar, que Deus possa abençoar a todos vocês. Mas se você canta e gosta de cantar, faça isso com muita dedicação, tá? Com muita fidelidade, com muita entrega, porque eu preciso entregar para Deus o melhor. Aí alguém fala sobre voz ungida, eu vou terminar aqui. Uma voz ungida é aquela que, além da técnica e do talento natural, ela carrega a presença, carrega a autoridade do Espírito Santo para cumprir um propósito divino. No contexto cristão, a unção não é apenas cantar bem, mas ser um canal de transformação espiritual. Ela tem aquela voz talentosa, ela foca na estética, na afirmação, na performance. Ela move emoções, ela gera admiradores, né? Essa voz ungida, ela foca na ministração. Ela tem o poder de quebrar correntes, de trazer consolo, convencer do pecado. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, gera uma cura espiritual. Mas essa pessoa, ela tem intimidade com Deus, consagração. Ela separa a voz para Deus, né? Ela tem essa dependência do Espírito Santo. O ministro ungido reconhece que sem a presença de Deus na sua palavra, na sua canção, na sua música, na sua ministração, não tem valor nenhum. E eu preciso dessa autoridade espiritual, desse respaldo divino, desse fervor espiritual. Mas a unção não anula a técnica, ok? Teólogos e preparadores vocais concordam que a unção e a técnica devem caminhar juntos. É uma dedicação ao Senhor, é uma entrega ao Senhor. Porque cantar por cantar, tem muitos artistas de palco. Mas eu quero ver se depois daquela música, se aquele hino realmente trouxe uma mudança espiritual para a vida da pessoa. Amém? Um grande beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido. João Vitor.